Imagina uma competição onde não participam 20 times ou 64, mas sim milhares. E dentre esses milhares de times tem lá os gigantes, mas também aquele catadão da pelada de fim de semana de uma cidade do interior. E mesmo sendo um torneio de um país só, participam equipes de diversas regiões do globo terrestre. Hoje você vai conhecer mais a fundo uma competição que você na verdade já conhece, mas não dá valor. Hoje você vai aprender a valorizar a competição mais subestimada de todas, a Copa da França. Em geral, a gente pensa na Copa da França ou Coupe de France e não dá a mínima, né? É um mata-mata ali em que os times batalham pro PSG vencer no final grandes coisas. E também não é um torneio tão diferente de uma Copa do Brasil, por exemplo, e é bem menos competitiva, né? Mas é aí que você se engana. Para classificar para a Copa do Brasil, por exemplo, o clube precisa ir bem na primeira divisão do estadual, em Copas regionais ou no Brasileirão. São apenas, entre aspas, né, 92 participantes. Então até podem pintar uns times mais desconhecidos, mas eles são sempre ali profissionais e eles conseguiram algum resultado positivo em algum lugar do país para ir parar na Copa do Brasil. Já a Copa da França é uma competição aberta a literalmente todos os clubes do país. E quando eu digo todos, são todos. Vamos dar um exemplo que aqui as coisas começam a ficar boas, tá? Agora na Copa da França 2024-25, logo na primeira eliminatória, nós tivemos o FC Richebourg perdendo de 3-1 pro Olympique. Que Olympique? O Olympique de Marselha? Não, o Olympique Laconte Omnisports, que você certamente nunca ouviu falar. Agora, o Richebourg é um clube que tem 100 seguidores no Twitter e 700 no Facebook, o que não é à toa, já que eles estão simplesmente na divisão departamental 6 da França, que é até difícil encaixar no nosso conceito básico de pirâmide do futebol, mas seria o equivalente mais ou menos à 14ª divisão. Pesquisando no Google a gente pode ver pelas fotos que a estrutura deles não é muito diferente de qualquer time amador por aí, time de pelada. O clube é tão pequeno que no site da Federação Francesa simplesmente tem um e-mail e o celular do presidente do clube. Uma informação pública. Então, olha que doideira, se tu quiser ligar pro cara lá e dizer, pô, sei lá, o teu clube apareceu no Eurofoot, você consegue, entendeu? A gente não recomenda, é óbvio, mas quem quiser literalmente pode mandar um zap pro presidente do Richebourg, cara. Agora eu te pergunto, alguém consegue encontrar o celular do presidente do PSG? É claro que não. Ou do John Textor? Não, né? Agora, o Richebourg é tão pequeno que os caras acham que é seguro simplesmente colocar o número de celular do presidente no site. E provavelmente é, porque além de nós aqui, talvez ninguém nem saiba dessa informação, ou quem sabe, não liga. O Richebourg é um clube tão pequeno que depois de eles fazerem uns TikToks que viralizaram, o presidente então disse que antes eles tinham uma média de umas 10 pessoas indo no estádio ver os jogos, mas agora já são umas 30. E aí se você for ver, pô, qualquer moleque novo que tá me assistindo sabe que em jogo de interclasse na escola tem mais do que 30 pessoas assistindo, nem que seja os colegas de classe, os familiares da molecada. Mesma coisa um torneio universitário, no mínimo vai as namoradas dos jogadores ali, um amigo, alguém da família e dá umas 30 pessoas, vai. E além disso eu descobri que no Richebourg, por exemplo, tem um jogador que fuma no meio do treino e que por isso os caras apelidaram de Nicotinho. Então assim, parece que a gente tá falando de um time de várzea que disputa uma competição minúscula nos confins da terra, mas não, é um time que tá jogando a mesma competição que o Lyon, que o Olympique de Marselha, que o PSG e por aí vai. E assim tem literalmente milhares de times, começando com um da 16ª divisão, que é a Departemental 8. Depois dessa tem a Departemental 6, onde tá o Richebourg e 48 times, né? Depois vai subindo até chegar, por exemplo, na Departemental 2, equivalente à 10ª divisão, que tem simplesmente mais de 1.500 clubes participando nas fases iniciais da Copa da França. Ou seja, se o torneio acaba com o PSG campeão lá na frente e a gente não liga tanto, ele começa na várzea total, com 10 ou 30 pessoas assistindo um jogo e com o Nicotinho metendo gol. Ou pelo menos assim eu imagino, né? Ao todo, são mais de 8.000 times participando da Copa da França. É tanto clube e tanto jogo que para conseguir acompanhar, um site francês de cartografia montou um mapa que monitora e cataloga todos os jogos ali da Copa da França para você poder acompanhar a infinidade de jogos da competição. Então vocês estão vendo essas bolinhas no mapa, né? Cada bolinha que tu clica é um clube.
e mostra ali os confrontos que ele teve com os outros pela Copa da França, e vocês estão vendo que é tanta bolinha que é até difícil clicar em todas, né? Aí você pensa, beleza, tem um monte de time lá cheio de pé de rato, se degladiando, só pra chegar depois e tomar uma goleada histórica, sei lá, do Nice num jogo que ninguém vai assistir, né? Em grande parte, sim, acontece que essa quantidade de times pequenos participando ajuda a aumentar as chances de uma história improvável, de um time pequeno fazendo o impossível, e volta e meia surge um desses times que ousa sonhar, né? E chega perto do que parecia impossível antes. Na temporada 1999-2000, por exemplo, o pequeno Calais, que disputava a 4ª divisão francesa, escreveu uma das histórias mais incríveis das Copas Nacionais pela Europa e talvez pelo mundo, né? Literalmente uma fábula francesa moderna, porque esse time era considerado amador na época, e os jogadores eram daqueles que não vivem só do futebol. Eles treinavam, mas no restante do dia eram ali comerciantes, eram professores, trabalhadores em geral da região. Eles jogavam de graça no Calais, pelo amor ao futebol, eles não recebiam nada, até porque o clube e a própria cidade estavam numa situação financeira muito precária. Então ir longe na Copa da França para um clube como Calais era possivelmente a última coisa que estava na cabeça daquele povo da cidade lá, ou até dos jogadores, né? Nem sonhar com isso eles sonhavam. Porém, o Calais foi eliminando times amadores no começo, depois eliminou um time semi-profissional, até que chegou nos 16avos de final, que é a fase antes das oitavas, né? E pegaram o Lille. O Lille naquela época ainda jogava na 2ª divisão, isso é um fato, mas a vitória nos pênaltis foi um negócio épico, improvável, e o Calais continuou avançando, tiraram mais um clube da segundona, e aí com essa vitória ganharam um prêmio gigantesco equivalente a 2.000 libras para cada um. O que hoje, amigo, não paga nem uma sessão de massagem do Mbappé, mas para esses trabalhadores, e ainda mais lá no ano de 2000, era uma grana brutal, provavelmente o salário de alguns meses de cada um ali. O Calais costumava levar umas 300 pessoas para ver os seus jogos, né? Mas quando eles derrotaram o Strasbourg da Ligue 1 na Copa da França, o negócio virou. A história deles começou a ser reconhecida nacionalmente. O Calais da 4ª divisão simplesmente chegou na semifinal para pegar o Bordeaux, que, diga-se de passagem, era o atual campeão francês naquele momento, e contra todos os prognósticos venceu por 3-1 e avançou para a final do torneio. Tenta trazer isso pro futebol brasileiro para tu entender a magnitude desse feito, né? É como se numa final de Copa do Brasil fosse, sei lá, Flamengo contra Goiatuba. O Calais fez história, e diz a lenda que o técnico do time, o Ladislas Lozano, sofreu um mini ataque cardíaco e teve que ficar 3 dias no hospital depois dessa vitória. Só que a fama do Calais estava tão grande na França que o cara recebeu simplesmente uma ligação do presidente do país naquele momento, o Jacques Chirac. Quase todo mundo gosta de uma história dessas, assim, impossível no futebol. E na época, o jornal francês Le Parisien declarou: a França inteira unida pelo Calais. Na grande final contra o Nantes, por 49 minutos, o Calais acreditou que essa história mágica poderia se transformar em realidade, que o impossível aconteceria, porque eles estavam na frente do placar, mas tomaram um empate aos 50 e uma virada cruel aos 90 minutos de jogo. O Calais perdeu o título, mas como um gesto de solidariedade, o capitão do Nantes chamou o capitão do Calais para levantar o troféu ao lado dele, numa foto que ficou eternizada e materializa o que é o fair play no futebol. E diz a lenda que o presidente da França novamente ligou pro técnico do Calais para dizer que o verdadeiro campeão, o campeão moral, eram eles. Aliás, vamos combinar, né? Só pelo escudo do clube eles já foram os vencedores morais mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Faz tempo que o museu do Eurofoot não aparece aqui, mas esse logo eu tenho certeza que é pra enquadrar e botar lá no Museu do Eurão, hein? E essa não foi a única vez que um clube assim de divisão tão baixa chegou tão longe, né? A final de 2018 da Copa da França, por exemplo, colocou o Les Herbiers, e obviamente eu não falo francês, né? Perdão a pronúncia. Les Herbiers. Da 3ª divisão contra o PSG. A BBC cravou que esse era o confronto mais desequilibrado de uma final de Copa na história do futebol. O Les Herbiers tinha passado quase 100 anos da 3ª divisão para baixo. Eles estavam inclusive brigando para não cair na terceirona, mas chegaram na final da Copa da França, vai saber como. O Les Herbiers tinha um orçamento de 2 milhões de euros pro ano inteiro, enquanto o adversário da final, o PSG, tinha contratado o Neymar, só o Neymar, por 222 milhões de euros. E naquela época, 2 milhões
pagava apenas 2 semanas de salário do Ney. Mesmo com esse desequilíbrio todo, o Les Herbiers foi pra final e a cidade dos caras tinha 16 mil habitantes e eles levaram simplesmente 15 mil pessoas pro estádio na final. Ou seja, só ficou em casa provavelmente senhorzinhos e senhorinhas ali com mobilidade reduzida e talvez, não sei, bebês de colo, né? Porque o resto foi todo mundo, meu amigo. E, inclusive, eles foram pra final e perderam só de 2-0, gols de Lo Celso e de Cavani. É importante falar pra vocês saberem quem foram os bandidos que acabaram com essa linda história, tá? Outra coisa que é muito interessante, diferente da Copa da França, é a participação de clubes de outros territórios. Então vocês sabem que a França saqueou e colonizou países pelo mundo todo durante a sua história, né? E alguns estão até hoje vinculados aos franceses. Então, por exemplo, ainda hoje estão sob domínio francês territórios como Guadalupe e Martinica, que fica ali no Caribe, Saint-Pierre e Miquelon, que é lá no Atlântico Norte, perto do Canadá, a Ilha da Reunião, lá no Oceano Índico, a Polinésia Francesa e a Nova Caledônia no Oceano Pacífico, e a Guiana Francesa na América do Sul. E como vocês estão vendo no mapa, esses territórios estão espalhados pelo mundo todo praticamente. É algo que não acontece na Copa da Inglaterra, por exemplo, que apesar de abrir para times minúsculos também, da 9ª divisão para frente, né, eles estão todos concentrados ali na Grã-Bretanha. Mas como que ficam os confrontos dos times que estão na França contra esses desses territórios, né? Bom, acontece o seguinte, times minúsculos literalmente atravessam metade do planeta para jogar contra outros times minúsculos pelas fases iniciais da Copa da França lá, em partidas que ninguém fica nem sabendo. Vira só mais uma bolinha naquele mapa que eu mostrei para vocês, né? Então um esforço danado pra praticamente ninguém ver. Olha só que incrível, na edição 2024-25, por exemplo, teve um sorteio pra ver qual time da França iria viajar lá pra Guiana Francesa pra fazer uma partida. E o sortudo foi o US Thionville Lusitanos, da 5ª divisão. E também sortearam quem iria pro Tahiti, na Polinésia Francesa. E o sortudo foi o US Avranches, da 4ª divisão. E beleza que esses jogos não vão passar aí na sua emissora favorita nem nada, né? Mas pros jogadores, no mínimo é uma viagem pro exterior e ainda pago pela Federação Francesa, que tem a dignidade de cobrir os custos, né, dessas viagens, porque esses clubes pequenos jamais teriam condição de desembolsar a grana para levar toda a equipe ali, mais a equipe técnica numa viagem dessas. Então, para a comissão técnica e para os jogadores, em grande parte ali amadores ou nem isso direito, né, deve ser a chance de fazer uma viagem bacana, conhecer um lugar que eles nunca teriam oportunidade de conhecer se não fosse a nossa querida Copa da França. Mas vamos seguindo porque olha só que legal, cara. O AS Dragon do Tahiti ganhou daquele time francês nos pênaltis. E agora, como é que faz? Bom, o AS Dragon agora vai ter que fazer o caminho contrário. Eles vão ter que viajar lá da Polinésia Francesa para a França a cada rodada, se eles quiserem continuar jogando a competição. E foi exatamente o que eles fizeram. Coisa de 2 semanas depois, por exemplo, dessa partida que eles ganharam aí, né, o AS Dragon tava voando pra França numa jornada de 16 mil quilômetros e pelo menos um dia inteiro viajando, literalmente atravessando meio mundo pra tomar uma lapada de 6-1 do poderoso Divis Cabourg da 5ª divisão francesa. Mas aí também eu vou te falar, né, tem dragão no nome e não quer voar, seria brincadeira. Inclusive o brasão deles é muito massa. Se eu fosse um time francês e visse esses caras chegando pra me enfrentar, eu ia tremer. AS Dragon parece nome daquelas escolas que o pessoal do Super 11 enfrentava, né? E sem dúvida é um time que teria parado a Daenerys no final de Game of Thrones. Esse tipo de viagem maluca também aconteceu, por exemplo, com o RC Saint Joseph, um clube de Martinica, no Caribe, que voou 7 mil quilômetros até a França para tomar de 5-0 do Bastia. Eu não sei como os jogadores encaram esse tipo de desafio, mas tem relatos de que na volta eles são tratados como heróis ali nas comunidades locais. Aliás, também queria parar aqui para fazer um elogio para a Federação Francesa, que não só tem a dignidade de pagar os custos dessas viagens, mas também não importa quão pequeno é o clube ou quão minúsculo foi as partidas, tem informações bem certinhas no site da federação, tá? Inclusive de quem fez cada gol, minutagem e tudo mais, considerando que são literalmente milhares de jogos, é um trabalho bem caprichado. Agora pega o caso, por exemplo, da Ilha de Reunião. É um território lá perto de Madagascar, que não é tão pequeno na verdade, tem quase 1 milhão de habitantes, é mais que o dobro da Islândia, por exemplo, ou quase 30 vezes a população de San Marino, mas mesmo assim o futebol lá é amador e os melhores times, sejamos sinceros, apanhariam do 15 de Piracicaba numa tarde de domingo, né? Mesmo assim, na temporada 2019-20, um clube chamado JS Saint
Pierrot, que fez uma viagem de 9.000 quilômetros para a França e enfrentou um time da segundona francesa, o Niort, e simplesmente venceu por 2-1. O Niort pode não parecer tão grande pra você, mas se comparar com esse time lá da Ilha de Reunião, é Davi contra Golias, meu amigo. E eles conseguiram avançar para os 16avos de final, sendo apenas o segundo time de fora da França na história a conseguir esse feito. Na época, o jogador Ponte, que foi quem marcou o gol da vitória, ele não se acreditava. O que fizemos é histórico, não tenho palavras. Na próxima fase, o JS Saint-Pierrot foi de novo para a França, agora para enfrentar o Epinal da 4ª divisão, e perderam só por 1-0 com um gol aos 118 minutos, já no final da prorrogação. Então quase que os caras conseguiram ir para as oitavas, o que seria um feito inédito na história, e vale lembrar que não é qualquer história. A Copa da França não é qualquer competiçãozinha, ela já tem quase 110 anos, tá? E o mais incrível de tudo é que se acontecer milagre atrás de milagre atrás de milagre, e um clube desses pequeno aí vencer a Copa da França, eles classificam simplesmente para a Europa League. Então, hipoteticamente, poderia acontecer o seguinte cenário: um AS Dragon da vida lá do Tahiti poderia ganhar a Copa da França e assim ir jogar a Europa League. Aí eles estão jogando a Europa League, chegam na final, ganham do Tottenham, são campeões e vão jogar Champions. Aí eles chegam na Champions, vão avançando, chegam na final e ganham do Real Madrid e vão jogar o Super Mundial de Clubes. Eles vão avançando, chegam na final e são campeões do mundo em cima do Flamengo. Tá aí um bom desafio para fazer no Football Manager. Provavelmente vai levar a sua vida inteira para você conseguir, mas quem sabe, né? E agora que você já viu a magia da Copa da França, saiba que é uma competição tão absurda que teve uma vez que um cara com o nome de personagem do Game of Thrones foi jogar uma partida e meteu 16 gols no mesmo jogo. Não é brincadeira, tá? Isso realmente aconteceu e a gente contou nesse vídeo que tá aparecendo na tela aí. Então dá uma clicada lá que a história é boa demais, tranquilo? E deixa nos comentários se você mudou um pouquinho de ideia em relação à Copa da França, tá? A quantidade de fãs do AS Dragon que vai surgir hoje no Brasil é sacanagem.